Então, o problema é esse. Se eu tenho uma fonte errada ou uma técnica errada de aprender, nossa, eu vou estagnar muito, muito feio no inglês e isso vai me dar cada vez mais medo, me deixar assustado e apavorado. Olá! Opa! O Bruno Dantas Campos aqui pra você e eu não quero te apavorar, assustar e colocar medo, mas eu sei que você tem esses 3 fatores aí te atrapalhando a desbloquear a tua fala no inglês, te atrapalhando a aprender a falar inglês de verdade. Quem não quer aprender a falar inglês? Quem não deseja ser fluente? Essa palavra é um negócio, né? Parece mel. Fluente, né? Fluência no inglês. Quer ser fluente no inglês? 15 passos para ficar fluente no inglês. Não tem esse negócio de ficar fluente no inglês. Se você não entendeu ainda, eu vou te revelar hoje aqui para você o que é essa tal da fluência. Porque essas 3 coisas aqui, né? São coisas aleatórias que eu coloquei que acontecem com pessoas que falam, que falam que passaram por isso para aprender inglês, né? E eu vejo testemunhos dos meus alunos, né? Às vezes de alunos dos meus professores lá na ICEL, na escola de inglês, que passam por isso. E isso aqui se dá em várias situações. Isso se dá no dia a dia, no trabalho, no estudo, na faculdade, na escola, no pessoal. Isso aqui acontece demais com as pessoas. E as pessoas não percebem e não sabem, porque se vê empresas nisso aqui, como sair disso, como se desprender, como desbloquear, como acabar com isso. Tá? Então, se você está apavorado, assustado ou tem medo para aprender a falar inglês, seja você já uma pessoa que estuda em alguma escola, faz algum curso, estuda sozinho, seja você que já até fala um pouco, já, né, troca uma ideia em inglês, você vai descobrir hoje 3 fatores que te assustam para aprender a falar inglês. Cara, eu não estou aprendendo a falar inglês por causa disso, tá? E esses são 3 pontos, 3 fatores que realmente ocasionam esse medo, esse pavor, tá? São fatores que as pessoas falam assim, nossa, eu nem imaginava que isso me gerava um medo para poder falar inglês, tá? Então, vem comigo, presta atenção, anota se você puder. Aproveitando aqui, ó, já que você está assistindo até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like no vídeo, vai lá no Instagram e segue lá, ó, @OBrunoDantasCampos, porque tem muito conteúdo para você desbloquear a tua fala no inglês, beleza? Então vamos lá, a gente vê, eu vejo muita gente, tá, hoje em dia na internet, falando de coisas que deixam elas meio que travadas para falar inglês. Né? Chega na hora de falar inglês, dá um branco, trava. Então elas ficam bem apavoradas, assustadas e com medo. Apavoradas por quê? Elas ficam apavoradas em relação à própria pronúncia, né? Às vezes o que elas vão falar, ou o que eu busco aqui na minha mente no inglês que eu já tenho, ou no inglês que eu sei, que vai encaixar melhor aqui. Às vezes elas ficam assustadas com a situação, né? Com a situação que elas se encontram, que elas estão, que elas falam assim, poxa, se eu falar e falar errado, qual a impressão que essa pessoa vai ter de mim? E na maioria das vezes as pessoas têm medo de serem mal compreendidas ou elas têm medo do desconhecido, do inesperado, que é comum, né? O ser humano é assim, a gente tem medo do inesperado, aquilo que é novo. Só que é incrível porque esses 3 fatores que eu vou falar para vocês, eles realmente mostram que a gente trava mesmo, que a gente cria um bloqueio ali que não existe muitas vezes e a gente cria ele. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje? O primeiro um fator que bloqueia você para falar inglês é a organização /tempo. Você não percebe, tá? Mas sem isso aqui estabelecido e feito, você não consegue aprender a falar inglês. Você não consegue desbloquear a tua fala no inglês. Então, são 3 fatores que te põem medo para aprender, porque você não sabe se organizar e muito menos tem noção do tempo que você precisa para estudar, o tempo que você precisa para falar, o tempo que você tem para aprender. Então, o primeiro fator, que é a organização e tempo, ele gera em nós quase que uma insegurança, basicamente, e trava
e você fica, né, você basicamente entra numa letargia, você não quer se mover para aquilo, porque você não quer refazer ou reorganizar a tua rotina e guardar e separar tempo para aprender inglês. Não, você não quer. Por quê? Porque dá trabalho. Então, o que eu quero trazer para vocês são as soluções para isso aqui. Eu não quero só trazer o problema. Eu quero trazer a solução para esse problema, para esse fator, que é um fator que faz com que você trave para falar inglês. Eu não sei me organizar e não tenho tempo. Ou eu não sei me organizar e eu administro mal o meu tempo, tá? Então, a solução para organização e tempo que você precisa, vou colocar aqui embaixo entre chaves aqui, é estabelecer rotina mais, vou colocar didática e vou explicar para você o que eu estou querendo dizer. Ó, estabelecer rotina mais didática. O que isso aqui faz em relação a esse fator que te atrapalha, né? Porque é a sua falta de organização e a falta de tempo. Quando você estabelece uma rotina, vamos trabalhar no simples aqui, ó. Presta atenção comigo, tá? Você acorda, escova os dentes ou não, vai lá, faz xixi, toma um café, sai pra trabalhar, beleza? Rotina básica de quase todo mundo. Você fez isso. Se uma dessas coisas você não fizer, alguma coisa atrapalha na tua rotina. E você se sente meio assim, nossa, esqueci de fazer alguma coisa. Só para você entender o princípio por trás. A rotina ela é crucial para que você tenha, para que você gere ações no teu dia a dia, para que você continue, na verdade, no teu dia a dia. Eu, por exemplo, só acordo depois da primeira xícara de café. Não adianta. Eu posso estar, acordar dormindo 10 horas, eu só acordo depois da primeira xícara. Então, às vezes, até eu tomar a primeira xícara, eu tô ainda, em loading, carregando, processo ali, eu fico assim, bem lento. Pode ser o vício de café? Pode, mas enfim. Então, para você, quando você não tira uma coisa da sua rotina, você acordou, você não foi no banheiro, você não tomou café, você teve que sair às pressas, é estranho. Então, o que você precisa fazer? Estabelecer uma rotina em relação ao inglês. Então, você já a pessoa que já fala e quer desenvolver mais ainda, subir de nível, tá? Você quer subir de nível, next level, em relação ao inglês, pega essa aqui. Se você quer aprender a falar inglês, tem um bloqueio na fala, enfim, tem isso aqui, tá apavorado, assustado, tem medo de aprender, ou tem um trauma, alguma coisa assim, também é para você. Estabelece uma rotina e somando a isso, a sua didática. O que é didática? É a arte de ensinar. Bruno, peraí, você está falando para mim que eu tenho que ensinar a mim mesmo? A gente faz o tempo todo. A gente se ensina coisas o tempo todo. Por quê? Porque a gente é um animal que é racional e que entre aspas, evoluído em várias coisas, principalmente na lógica. Então, quando a gente erra, o nosso cérebro ele já entende automaticamente assim, ó, opa, não comete de novo esse erro, porque você já aprendeu o que não fazer. O que não fazer. E isso é muito importante para você entender junto comigo, que a didática, a sua própria didática, faz você aprender a estabelecer uma rotina. A própria didática faz você estabelecer rotina. Então vamos lá, Bruno, eu quero aprender inglês através de, de um joguinho, de jogos. Beleza, você vai baixar os jogos pro teu celular, aplicativo, e vai fazer os joguinhos lá. Vai entrar nos jogos, cadastrar, colocar teu nome e tal, e vai iniciar. Quando você dentro do jogo não conseguiu vencer alguma coisa por conta de não entender o vocabulário, o que você tem que fazer? Buscar entender o que está escrito, buscar entender o vocabulário ali, buscar entender o que se fala, obviamente que tem áudio, mas às vezes, enfim, às vezes é só escrito, só com um barulhinho. Você pega lá aquela palavra, pega o áudio, ouve de novo, ouve de novo, ouve de novo e se ensina, tá? Se você não sabia antes, agora você sabe. Se ensina e estabelece uma rotina, porque sempre que você estiver jogando esse mesmo joguinho, você vai lembrar, caramba, agora vai ter uma palavra que eu não vou entender, eu vou buscar essa palavra, eu vou entender essa palavra, eu vou trazer essa palavra para mim, para o meu desenvolvimento pessoal e vou passar de fase. Estou dando um exemplo, tá? Isso pode ser em diversos exemplos. Estou assistindo uma série, por exemplo, em inglês, com legenda em inglês. O cara tá falando um monte de gíria lá, eu pauso a série ali rapidão, escrevo no meu celular, não busco na hora, presta atenção. Você não vai andar com um caderno assistindo uma série. Pelo amor de Deus, você quer assistir, comendo pipoca, tomando refrigerante, sei lá, jantando, lanchando, almoçando, enfim. Você vai parar, escrever no teu celular, mandar no teu grupo lá pessoal, escreveu no notas do teu celular, escrever a palavra e deixa lá. Coloca o lembrete, deixa lá. Qualquer dia desse você vai lembrar que tá lá anotado, você vai lá ver. Putz, essas palavras aqui, vou ver o que é. Didática. E isso estabelece uma rotina. Quando mais você estiver buscando entender as coisas, as palavras, os áudios, as músicas no Spotify, no YouTube, os podcasts, as coisas que você assiste, mais didática você vai ter em relação a estabelecer a rotina. Beleza? Segundo ponto, o segundo fator que faz com que você tenha isso aqui para aprender inglês, que é a fonte errada.
Meu Deus, como isso atrapalha você? Ou, vou colocar aqui, ó, técnica errada. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Pra você entender. Eu aprendi inglês sem nunca ter lido inglês, sem nunca ter escrito inglês, nunca ter tido aula em inglês. Então, graças a Deus, eu tive uma oportunidade que poucas pessoas têm na vida, que foi de ter perto de mim, no meu convívio, no meu dia a dia, nativos americanos e alemães, enfim, que falavam inglês o tempo todo. Então, eu basicamente morei fora sem sair do Brasil. Basicamente isso. E aí, o que aconteceu? Quando eu falava em português com eles, eles respondiam, e às vezes respondiam em inglês, eu me perguntava se aquilo que eles estavam falando é verdade, sabe? Assim, se aquilo que eles estavam falando era real, era válido mesmo. E eu não sabia se eu confiava ou não. E aí eu lembro que na época onde eu estudava, na escola que eu estudava, tinha um cursinho de inglês, mesma calçada, assim. E eu saía e um belo dia eu entrei no cursinho e perguntei pra moça, falei, moça, posso assistir uma aula? Ela falou, pode. Estão acontecendo 3 aulas agora, básico, intermediário e avançado. Qual que você quer ir? Eu falei, eu já falo inglês, eu já sei algumas coisas, eu poderia ir no avançado? Ela falou assim, pode ficar à vontade. E aí eu lembro que eu entrei na sala, entrei no curso de inglês, subi lá e tal, fui pra salinha. Cheguei lá na turma, estava acontecendo a aula já, pedi licença, o cara, né, só falando inglês, eu entendi o que ele falou. E fui sentando numa cadeira. E eu lembro que, sentado lá naquela cadeira, ele começou a falar, o brasileiro, esse professor, começou a falar um monte de coisa, a turma calada, e ele falando inglês, e de repente ele pega um controlinho e aperta assim, liga um slide lá, e ele clica no outro botão e um laserzinho, né, vai lá, né, estava escrito assim no slide, página, PG, ó, page, né, sei lá, não lembro agora, mas sei lá, 34. Aí tava lá, ele pegou, tipo, o laserzinho dele assim e apontou lá, e a galera automaticamente já sacou um livrão, mais ou menos assim, colocou na mesa e pum, abriu na page 34. E aí a galera começou a ler o que tava ali e fazer exercício, e aquele silêncio assim, ar-condicionado ligado, era no Rio de Janeiro, onde eu morava, e eu fiquei assim, caraca. Tá, e qual que é a lição? Qual que é o que eu aprendi aqui, né? Nada. E aí rolou aquela até o final da aula, acabou a aula, foi aquilo lá, eu não sei se ele corrigiu depois, enfim, só que aí ele falou, e aí, você fala inglês, né? E eu respondi em inglês pra ele, ele falou, nossa, mas você morou fora? Eu falei, não, aí conversamos e tal. Eu falei, caramba, mas que estranho. E aí depois, anos e anos depois, eu fui ver que a fonte errada, a técnica errada, ela não só te para, ela te afoga na lama, cara. Porque é quase um processo de retrocesso. Porque você tendo a técnica errada para aplicar, você basicamente anda para trás. E aí é impressionante, porque hoje o que a gente faz na escola de inglês na ICEL é justamente o contrário. É tentar pular todos os atalhos e ir direto no lance. Então se a pessoa tem problema, por exemplo, eu tinha um aluno que era muçulmano no passado. Imagina o sotaque do cara, né? Ele não falava nem português, nem inglês, e aquela coisa assim, a gente direto na fonética dele. E aí ele se mudou daqui e foi para o norte do estado, norte do Brasil. Primeiro ele foi para São Paulo, depois foi para o norte, e agora tá lá, e aí vai continuar as aulas online, porque ele percebeu que a gente desbloqueou a fala dele, né? Inclusive, a gente está agora esse ano para pegar um testemunho desse menino, porque realmente, assim, se você acha que sua fala é complicada, meu Deus do céu, se você conhece uma pessoa que é do Oriente Médio, é muito difícil eles conseguirem um sotaque, né, conseguirem falar o inglês. Então, foi um desafio muito bacana, porque a gente conseguiu desbloquear a fala dele. E isso é muito legal, porque ele era tímido, fechado por conta do sotaque, e ele foi desbloqueando porque estava aprendendo inglês e começou a socializar, fazer amizades com pessoas. Muito bacana a história. E aí o que acontece? Vários alunos vieram para nós disso aqui, cara. E aí vem com um monte de informação na cabeça que você fala, peraí, não, esquece isso aí. Não, mas tem uma regrinha. Não tem regrinha. Esquece a regrinha. Que regrinha é essa? Que regrinha que você está falando? Você precisa falar. Não, mas para falar eu tenho que saber o que tá... Não, você não tem que saber nada. Se a pessoa está falando num contexto, você vai falar naquele contexto. E aí quando eu falava, lembrando lá atrás, quando eu falava com os gringos, os americanos lá, ou os alemães do lugar que eu estava, eles conversavam de tudo. E eu tinha que contextualizar e com um pouco de inglês que eu sabia no início, eu ia soltando frases que não eram do assunto interno que eles estavam falando, mas era ali... Eu conseguia manter um diálogo e entender muito, sugar muito o que eles estavam falando. Então, o problema é esse. Se eu tenho uma fonte errada ou uma técnica errada de aprender, nossa, eu vou estagnar muito feio no inglês. E isso vai me dar cada vez mais medo, me deixar assustado e apavorado para aprender, porque eu não vou andar para frente.
Tá, qual que é a solução? Mudar a fonte ou você pode aqui trocar de técnica. Na verdade, quando a técnica está errada, ela está toda errada. Então ela não vai funcionar. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que buscar técnicas. Porque, ó, deixa eu explicar para vocês. Tem técnicas que... A técnica que a gente utiliza para ensinar inglês não funciona para todo mundo. Eu não posso ser leviano ou arrogante em falar nossa técnica funciona para qualquer pessoa. Não, tem pessoas que realmente não se adaptam e tudo bem, como tem várias técnicas. Agora, se eu busco as técnicas que funcionam para mim, alguma vai funcionar uma hora. Então, se eu mudar a fonte, então vamos lá, mudar a fonte. Como é que hoje os professores, os meus professores aprendem inglês? Adivinha? Eles já falam, já dão aula e tudo mais, mas eles precisam sempre estar evoluindo. Eles assistem muitos podcasts em inglês. A fonte da galera hoje é entrevistas e podcasts. Por quê? Falam rápido, falam com sotaque diferente, pessoas de países diferentes, falando assuntos diferentes, em tempos diferentes. Então assim, você tá meio que no meio do mato ali, na floresta, né? Você tem que sobreviver. É basicamente assim que eles se encontram, porque é assim que aprende, porque eles já sabem falar inglês, já ensinam inglês. Agora, como é que eu evoluo mais o meu inglês, o meu listening, né? O meu speaking, no caso deles? Assistindo esses caras. O que é complicado, porque se você é um falante, você é iniciante no inglês e for fazer isso, você vai começar e terminar de assistir entrevista ou podcast, tipo assim, sem entender nada. Então, por isso que mudar a fonte, buscar as suas técnicas, as técnicas para você aprender, lembra da didática que eu falei? Se ensinar, vai dar boa, porque você se conhece, você sabe como é que você aprende, você sabe como é que é bom para você. Então, basicamente, a técnica, ela vai te encontrar. Você não vai conseguir encontrar a técnica, ela vai te encontrar uma hora, você vai se sentir abraçada e falar assim, nossa, é assim que eu aprendo inglês, escutando música, assim que eu aprendo inglês, lendo vários livros. Eu tenho uma aluna, só para dar um exemplo aqui, uma aluna particular que ela, inclusive, graças às aulas, ela passou na prova, uma prova internacional de uma universidade, que eu não lembro agora o nome, nos Estados Unidos, que é em parceria com a PUC, e ela passou numa prova, né, com uma pontuação lá, depois das aulas que teve comigo e conseguiu passar nessa prova, né? E aí ela tinha que mandar uma carta para a universidade para ser aprovada pela universidade, não tinha só que passar na prova, tinha que mandar uma carta para ser aprovada, e a carta tinha que ser em inglês. E aí ela falou, me ajuda a fazer a carta. Eu falei, não, vou te ajudar a se ajudar, você vai fazer a carta, eu vou só te auxiliar. Nós vamos conversando. E aí nós começamos a conversar em inglês e foram acho que umas 3 ou 4 aulas ali só falando sobre a vida dela, porque ela tinha que escrever sobre a vida dela. E cara, nessas 3, 4 aulas ela descobriu coisas na vida dela que ela não sabia que ela tinha vivido. E ela foi adicionando na carta. A carta dela ficou tão boa, que ela foi aceita e a prima dela não. Porque a prima dela também fala inglês, já tinha feito cursinho de inglês, já falava inglês fluente, mas a carta dela não ficou boa, a prima não foi aceita, teve que fazer outro requerimento, E aí ela, como foi aceita, ela se sentiu tão satisfeita, ela falou assim, nossa, professor, eu devo tanto a você. Eu falei, não, você encontrou o método. E qual que é o método que funciona para ela? Essa aluna minha, ela lê por ano, vou colocar menos, ela lê por mês, tá? Por mês. Ela lê entre 8 a 10 livros. Ela lê, a vida dela é ler. Ela trabalha e lê, ela lê o tempo todo. Ela tem um Kindle e ela baixa livro e ela lê muito. Só que quando ela começou a fazer aula comigo, ela lia só em português. E eu falei com ela, poxa, mas você tem um hábito tão bom, tão bacana, tão legal, que te adiciona tanto. Conversar com você, a gente acha que você tem tantos anos de idade, e ela é mais nova. Porque você é muito, né, acho que a palavra é culta mesmo, né? Por que você não lê inglês? Você precisa ler inglês. E ela começou a baixar livro em inglês. Cara, o vocabulário dela foi crescendo tanto. Veja, a técnica encontrou ela. Eu ajudei ela a encontrar essa técnica nela e mudar a fonte. Às vezes ela estava aprendendo inglês só assistindo, só tendo aula comigo. E às vezes não era o suficiente para ela. Veja, ela aprendeu a própria técnica dela, que é leitura. Eu dei a sugestão, ela começou a fazer e voou. Beleza? Vamos lá. Essa aqui é braba. Terceiro fator que te deixa doido e não consegue aprender. Não gostar do que ouve, cara. Então você não gosta de quando você fala. E aí é um problema que eu lido hoje em dia com os alunos lá. Porque quando fala inglês, fala, falei errado. E às vezes não falou errado. E às vezes ele falou certo. E não, vai, falou certo. Não, fala de novo. Aí a pessoa meio que, aí fala, isso, tá certo. Aí o cara fica, mas tá certo mesmo? Porque o que acontece? A pessoa não gosta do que tá ouvindo. Porque, eu não sei se você já fez isso, mas pega o gravador do teu celular, pega um texto em inglês, lê o texto, isso é uma outra técnica, mas lê o texto em inglês, um textinho pequeno, e se ouve. Puxa,
Pra quem é músico vai saber o que eu tô falando. É terrível. É quase um filme de terror. Você fala, nossa, que voz feia, que esquisita e tal. Só que é o melhor teste que tem, porque você ouvindo a sua voz, você consegue falar, nossa, aqui ó, eu preciso melhorar isso. Ó, eu preciso mudar isso. Olha aqui, isso aqui tá meio estranho essa palavra. Vou mudar. Vou buscar saber como é que se fala essa palavra. E aí o que acontece? A solução para isso basicamente são as ferramentas de áudio. É uma solução, né? Que são duas. E assim, só que assim, dentro de ferramentas de áudio você tem dezenas de ferramentas de áudio. Tu precisa estar no plural, ferramentas de áudio. Então uma delas é essa. Você grava o que você está falando em inglês, está lendo e tudo mais, e se escuta e corrige. Bruno, me dá outra dica. Baixa o aplicativo de áudio inglês. Se não me engano, o nome é esse mesmo, áudio em inglês ou áudio em inglês. O que vai acontecer? Você vai ter trechos de histórias que você vai escolher, você clica no trecho, no parágrafo, ele vai abrir o áudio e você vai escutar o que o narrador da história vai estar lendo. E você vai escutando e falando, nossa, que interessante. Aí você vai lendo e ouvindo, nossa, você vai se ver dentro da história, você vai captar aquilo que ele está falando. Se você é bom em leitura, você vai ouvir mais fácil. Se você é bom em ouvir, você vai ler mais fácil. Se você não tem nenhuma das habilidades ainda em inglês, é um exercício muito bom para começar. Aí você vai clicando e vai abrindo o microfonezinho, ele vai falando e você vai ouvindo e vai ouvindo. Outra ferramenta de áudio para poder gostar do que você está ouvindo, da sua voz, né? De você falando inglês. Assistir as coisas que você gosta, que te dão prazer em inglês. Então assistir vídeos, séries, filmes que te dão, inclusive, vou dar outra dica para você. Assista filmes, séries e ouça canções que você já conhece. Por quê? Porque existe uma contextualização, você já sabe o que vai falar. E quando você olha para a coisa e fala assim, nossa, é isso. No fundo, você vai falar assim, no fundo eu sabia que era isso em inglês. Por quê? Porque você já sabe o contexto. Quando você se depara com o inglês, seja áudio, seja vídeo, seja a canção, a letra em si, você vai falar, nossa, é isso? Então isso aqui é isso? Então, caramba, que loucura. Eu lembro que eu aprendi a palavra sink, que é pia, né? S-I-N-K, que é pia mesmo, pia de lavar a mão, numa canção. Aí depois eu descobri que sink não era só o objeto. Sink é um adjetivo para quem está se afogando, mas no sentido abstrato, numa outra canção. Se afogando, por exemplo, estou me afogando de angústia, estou me afogando de amor, né? I'm sinking in love. Então você é um verbo que faz com que se transforme em adjetivo da pessoa que está fazendo isso. E eu fui descobrir isso em outra canção. E anos depois uma da outra. Então veja, mas por que eu aprendi? Porque eu olhei da canção e falei, não estou entendendo o que está falando aqui. Que essa... É uma palavra no meio de frase que não faz o menor sentido. Aí eu peguei a palavra, procurei. Fala assim na canção, é assim que fala, tá? Ela significa isso. Nossa. Aí você descobre, né? Vai abrindo as janelinhas do Google, você vai falar, meu Deus. E vai embora. Então as ferramentas de áudio, elas são cruciais para quebrar o teu medo, parar de deixar você assustado e apavorado em relação a não gostar do que você ouve. Mudar a fonte ou buscar técnicas te tiram das fontes erradas e técnicas erradas que você aprendeu, basicamente destroem teu medo. E estabelecer uma rotina e uma didática te faz ter uma organização e tempo em relação a aprender a falar inglês, o que naturalmente já tiram toda essa lixarada, que é apavoramento, o susto aí e o medo de aprender a falar inglês. Então, para você que está me assistindo e precisa desbloquear a fala no inglês, segue esses passos. São 3 fatores cruciais para você não se sentir mais amedrontado em aprender a falar inglês. Beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, fala no Instagram, @BrunoDantasCampos e vamos bloquear essa fala no inglês. Beleza? Beijo, até mais!